Abrindo o Jogo, com Edilene Lopes. Entrevistas marcantes e informativas. Pouca gente sabe, mas ele é professor de Física e Matemática. Deputado federal pela segunda vez, ele foi deputado estadual por 4 mandatos e vereador por 3. Vice-líder do governo Lula na Câmara dos Deputados, é integrante da CPMI do 8 de janeiro. Propôs a criação da CPI das Joias e é coordenador da Comissão Externa de Fiscalização de Barragens, que acompanha a repactuação de Mariana e a reparação de Brumadinho. Depois de 30 anos na política, ele pode ser candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. O deputado federal Rogério Correia é o entrevistado do Abrindo o Jogo de hoje. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Edilene, eu que agradeço estar aqui no Abrindo o Jogo, na Rádio Itatiaia, é uma honra para a gente. Muito obrigado. A gente aqui agradece, seja bem-vindo sempre. Deputado, vamos começar por um assunto que é quentíssimo, que é a CPMI do 8 de janeiro. Nesta quinta-feira será ouvido na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional, o hacker Walter Delgatti. Qual que é a expectativa em relação a esse depoimento dele na CPMI e o que ele pode trazer à tona? Ou o senhor acredita que ele possa ficar, de repente, calado, que não é o que se diz? Não, ele vai falar, pelo que sabemos, e vai falar muito. Realmente é um depoimento muito esperado. Walter Delgatti é aquele hacker de Araraquara. O pessoal da Itatiaia vai lembrar, nossos ouvintes, que este hacker de Araraquara foi aquele que descobriu aqueles diálogos dentro da Lava Jato, que levou uma polêmica grande, que acabou levando posteriormente à própria libertação do presidente Lula, porque ele anunciou e o Supremo decidiu que os diálogos revelados inicialmente pelo hacker mostravam que o juiz Moro não tinha sido um juiz imparcial, que combinava as coisas com Dallagnol e todos aqueles procuradores da Lava Jato. Foi ele que iniciou esse diálogo. Então ele realmente fez esse hackeamento, né, do processo da Lava Jato e ficou famoso com isso. Depois ele se aproximou da deputada Carla Zambelli, e aí se aproximou do governo Bolsonaro. E foi neste período, exatamente no período eleitoral. Então o que nós esperamos dele é que ele diga o que aconteceu neste período, que é a CPMI do 8 de janeiro, que está verificando estas hipóteses de golpe que existiu no Brasil, ou de tentativa de golpe, como um processo. E ele participou disso. Por exemplo, ele revelou para a imprensa, através inclusive do advogado, que chegou a conversar com o presidente Jair Bolsonaro, que teria pedido a ele para que ele fizesse uma invasão nas urnas eletrônicas, no sentido de desmoralizar o processo eleitoral. Isso já seria coisa do arco da velha. Mas tem mais coisa que o hacker pode contar. Parece que ele está negociando uma colaboração premiada. Por que ele veria vantagem em falar na CPMI e não nessa colaboração, nessa delação premiada? Olha, eu acho que ele tem pressa também. O que ele é denunciado agora de crime, está preso, para você ter uma ideia, é porque ele invadiu a internet do Conselho Nacional de Justiça. Segundo consta, a pedido da Carla Zambelli. E lá, para demonstrar a fragilidade do CNJ, ele fez uma falsificação de um mandado de prisão assinado pelo próprio Alexandre de Moraes, mandando prender o próprio Alexandre de Moraes. Então ele hackeou, entrou na internet do Conselho Nacional de Justiça e fez essa, vamos dizer, brincadeira entre aspas, mas para demonstrar que o Conselho Nacional de Justiça não tinha segurança, de certa forma para desmoralizar a internet e a segurança dentro do Conselho Nacional de Justiça. Também pediu, num outro documento que ele também falsificou no interior desse hacker que ele fez, pedindo para que fosse confiscados os bens do ministro Alexandre de Moraes. E também solicitava lá a abertura dos dados pessoais do ministro Alexandre de Moraes. Tudo dentro do Conselho Nacional de Justiça. Por isso ele foi preso. Então ele está preso por ter feito, né, essa interferência indevida, essa ilegalidade. Ele foi apanhado e aí preso. Ele vai dizer também quem mandou ele fazer isso, se foi da cabeça dele ou se de fato foi a Carla Zambelli que fez os motivos. Então imagina, isso é que levou à prisão dele. Então neste caso, é difícil que ele faça aí alguma delação premiada. Ele vai ter que explicar isso e vai ser punido por esse crime que cometeu. Agora, em relação aos outros temas,
ele quer colocar que, segundo ele, é preciso dar conhecimento público ao que aconteceu nesse processo de golpe no Brasil e de ameaça à democracia, que ele próprio considera muito séria. E isso envolveria quais episódios, por exemplo? Essa é uma invasão das urnas. Então, invasão de urna eletrônica que foi solicitada a ele fazer. Mas chegou a ter algum tipo de tentativa de invasão? Não conseguiram fazer, e tem 2 outros pedidos que eu não queria adiantar hoje, que provavelmente aparecem amanhã, mas que foram solicitados, que aparece na quinta-feira, mas foram solicitados a ele. E essas revelações nós esperamos que ele possa fazer na CPMI, embora o advogado dele tenha adiantado alguns pontos. Tudo tem a ver com 8 de janeiro ou pode ter a ver com joias ou algo parecido? O caso dele tem a ver com 8 de janeiro, era um sentido já do Jair Bolsonaro, sabendo que as eleições estavam difíceis, que a possibilidade de perder era muito grande, ele queria melar o processo eleitoral, ou fazendo a invasão para mostrar que ela poderia ser desmoralizada, ou tendo outras ações que desmoralizassem o processo eleitoral, seja dentro do TSE ou do próprio Supremo Tribunal Federal. Então, esses são as denúncias que o hacker deve levar para a gente na CPMI na quinta-feira. Deputado, o senhor é um dos autores do requerimento para a criação da CPI das joias. O número de assinaturas ainda não foi alcançado, o número mínimo. O que está acontecendo? Quem assinou, quem não assinou? O senhor acha que vai vingar ou que não vai dar? Eu espero que sim. É preciso ir a fundo nessa questão das joias. Embora, dentro da CPMI do 8 de janeiro, que é a CPMI que nós chamamos dos atos golpistas do dia 8 de janeiro, nós queremos também fazer investigação, porque tem tudo a ver o assunto. Aparecem agora essa venda de joias exatamente quando o Bolsonaro largou o Brasil, saiu do país. No nosso entendimento, fugiu do Brasil. Ele não quis passar a faixa presidencial ao presidente Lula, foi para os Estados Unidos e de lá ele continuou fazendo articulações que levassem ao rompimento democrático. E no bojo disso é que essas joias foram vendidas lá, principalmente essa do relógio Rolex, e foi vendido por Mauro Cid. Agora o Acef, que é o advogado dele, assume que recomprou uma joia vendida que era a joia do governo brasileiro, não era uma joia do Bolsonaro. Nesses dias agora, também é importante dizer, o próprio advogado, o novo advogado Mauro Cid, diz que ele recebeu ordens, que ele não inventou isso, e que a própria venda do relógio, ele o fez achando que esse relógio era de bem pessoal do presidente da República. Então veja bem que o próprio Mauro Cid já começa a tentar se desvencilhar das ordens que recebeu do Bolsonaro. Isso agrava a situação do presidente. Uma das hipóteses é que ele estava acumulando recursos para financiamento do golpe ou mesmo acumulando individualmente, através de corrupção, recursos brasileiros para a permanência dele nos Estados Unidos depois de arquitetar o processo de golpe. Então isso tem que ser visto. Não há como você separar uma investigação que você faz de alguém que tentou dar um golpe, como foi o caso de Bolsonaro, do problema de corrupção que é acompanhado disso. Por isso a gente investiga também a falsificação de cartão de vacina. Ou seja, ele não tinha cartão de vacina, para que ele falsificou o cartão como se tivesse vacinado para entrar nos Estados Unidos e, quem sabe, para sair de lá, que ele necessitaria também desse cartão. Deputado, o senhor acha que esses episódios relacionados às joias podem ser os principais ou pode ser o principal complicador da vida política do ex-presidente Jair Bolsonaro? O senhor acha que isso pode culminar em quê? Eu acho que essa é a gota d'água, mas é um crime grave. É um crime de roubo. Ele está, neste caso, roubando joias que eram do povo brasileiro, do governo brasileiro, e em proveito próprio pessoal. Isso já daria prisão, além de aumentar a inelegibilidade dele. Mas não digo que é o principal, não. O principal, eu diria, que foram as tentativas de rompimento democrático, que me parecem claras, e a CPMI vai concluir por isso, com certeza, e também os crimes cometidos durante a pandemia, que foram reveladas na CPI da Covid, onde o presidente teve uma postura muito equivocada, e isso fica cada vez mais claro, e ele vai ser julgado por isso também, onde ele minimizou os efeitos da pandemia, ele próprio foi às ruas, incentivou que as pessoas fossem, muita gente morreu porque não tinha vacina e a dimensão do que estava vindo era sabido na ciência e ele negou, ele mentiu sobre curas através de remédios falsos do ponto de vista de cura, como foi o caso da cloroquina, retardou o processo de vacina. Então ele tem muito crime cometido também aí, que pode ser colocado como genocídio, que, por exemplo, atingiu o povo Yanomami, que quase foi dizimado na Amazônia. O senhor acha que o ex-presidente pode vir a ser preso?
nos próximos anos? Eu acho que ele será preso. E não foi até hoje porque a justiça não quer fazer uma prisão preventiva, porque poderia levar isso a vitimizá-lo. O presidente ainda não foi nada provado, já está preso, prisão preventiva. Então eu acho que eles estão acumulando prova para fazer um julgamento dele, um julgamento rápido pelo Supremo Tribunal Federal de todas essas ações, tanto do movimento golpista, da questão do genocídio durante a pandemia e agora a questão da corrupção. São 3 elementos que pesam sobre Bolsonaro nos dias de hoje. Deputado, foram os partidos de centro, os deputados de centro que ainda não assinaram a lista da CPI das joias? Exatamente. O PT todo já assinou, PSOL também, PSB uma grande quantidade, PDT. Os partidos do chamado centro ou centrão ainda não assinaram. Nós estamos com 112 assinaturas. Nós vamos verificando isso e apurando no interior da CPMI dos atos golpistas, mas é importante conseguir as assinaturas até para que a gente faça um levantamento mais minucioso de todos os culpados pela questão do roubo das joias. Então eu julgo que é importante. Vamos ver se a gente consegue as assinaturas. Estamos tentando convencer os líderes do Centrão a também assinarem a CPMI. Se não criar a CPI das joias, esse assunto vai para dentro do escopo da CPMI do 8 de janeiro? Vai, pelo menos em parte, no que diz respeito ao Bolsonaro, ao Mauro Cid, que são pessoas que estão envolvidas nesta corrupção e estão envolvidas no 8 de janeiro. Então, aqueles que se utilizaram deste instrumento e que são já analisados e investigados pelo 8 de janeiro, pelo processo de golpe, estará também na conta deles a questão do enriquecimento ilícito, da corrupção, da venda das joias, assim por diante. Não apenas isso, olha, esse Pix do Bolsonaro, 17 milhões, que ele arrecadou, segundo ele, de pessoas que doaram. E já existe também revelações de que muitos dizem que não doaram. Então está sendo verificado pela Polícia Federal o que for de fato esse Pix. Ele não pagou nenhuma das multas que ele disse que estava arrecadando para fazer o pagamento, que aliás eram multas da época da pandemia que ele não usava máscara. Isso também está sendo verificado, porque tudo isso pode ter participado daí o tal do financiamento do golpe, que foi financiado. São ônibus que eram caros, muitos participaram disso, ao próprio envolvimento pessoal do presidente, como é que ele sobreviveria depois num possível exílio. Então tudo isso tem que ser analisado como hipótese realmente do envolvimento do presidente. Então esses nós vamos verificar na CPMI de janeiro, de 8 de janeiro. Agora, tem outros que participaram desse processo que às vezes não estavam no 8 de janeiro. Por isso eu acho que aprofundar a CPI das joias era importante. Agora, deputado, esse episódio do apagão no sistema de energia elétrica do Brasil, que aconteceu nesta semana, também pode virar um assunto da CPMI do 8 de janeiro? E se considera a possibilidade de ter sido, por exemplo, um atentado, exemplo dos ataques que ocorreram nas redes de transmissão logo depois do 8 de janeiro? O nosso ministro mineiro, Alexandre Silveira, de Minas e Energia, levantou essa hipótese, pediu que fosse verificado, tanto pela ABIN quanto pela Polícia Federal, o que ocorreu. Edilene, tem um documento sigiloso, estudando aqui em primeira mão para vocês aqui no Itatiaia. Tem um documento sigiloso da ABIN, onde ela faz uma análise técnica, é um documento estratégico, sobre o que foram os atos e os preparativos para o 8 de janeiro. Talvez um dos documentos mais importantes da CPMI. Ele é sigiloso. Mas numa parte ele diz o seguinte, que após o 8 de janeiro, um movimento que era intitulado Movimento Brasil Verde e Amarelo, movimento de ultradireita, que entra aí o agronegócio fascista, entra pessoas extremamente de direita, de outros campos, pessoas muito ricas, quiseram se aglutinar em torno deste movimento e que no pós-8 de janeiro eles incentivaram para que houvessem retaliações ao governo através da quebra da energia. E realmente, depois do dia 8, várias torres foram derrubadas. Este movimento está sendo investigado. Então, nós não descartamos que possa ter havido agora uma sequência de derrubada de torres. Eu conversei por zap hoje com o nosso ministro Alexandre Silveira e solicitei a ele, inclusive, que se houver algum indício que for apontado pela Polícia Federal e pela ABIN, que isso seja repassado à CPMI para que a gente ajude na investigação. Eu realmente não descarto. E sabe-se quando pode haver uma resposta? Porque a CPMI termina agora em novembro, né? Essas respostas das investigações pelos órgãos competentes chegam a tempo de esse assunto ser debatido?
Eu acho que o governo tem pressa nisso, a própria ABIN, a Polícia Federal, porque se de fato foi algum movimento que derrubou torres, é muito grave. É movimento terrorista no Brasil, nós não estamos acostumados com isso, né? Então aqui no Brasil nós já tivemos muita coisa, muito movimento de rua, mas geralmente no campo democrático. Agora, derrubar torres, fazer atos terroristas, num processo democrático, por isso já existiu na ditadura, a esquerda já fez, era outro contexto, onde havia uma ditadura militar, não havia democracia. Agora, num contexto de democracia, movimentos se passam a existir exatamente para derrubar o processo democrático, é algo extremamente grave. Então, com certeza, havendo indícios disso, a ABIN, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, o próprio Congresso Nacional vai ter uma reação muito forte. Agora, deputado, que nós falamos do assunto de momento, que é a CPMI do 8 de janeiro, que tem episódios importantes nesta semana, vamos passar para uma outra questão que não é tão urgente assim, mas que já está acontecendo, que são eleições de 2024, que é no ano que vem. Como é que o senhor vê o cenário para a corrida eleitoral em Belo Horizonte no próximo ano? E, de fato, o senhor é um potencial candidato do Partido dos Trabalhadores? O senhor pode ser o candidato do PT? Pode ser que eu venha a ser o candidato. Nós primeiro estamos tentando construir uma unidade dentro do PT. Já há um pensamento que eu diria unânime dentro do partido, que nós precisamos de ter uma candidatura própria do partido. Por que isso? O PT voltou a crescer em Belo Horizonte. O presidente Lula teve uma votação importante, nós ainda não fomos vitoriosos nas eleições presidenciais, mas desta vez tivemos uma votação grande, tanto no primeiro quanto no segundo turno, e nossos deputados também tiveram votação grande. E eu fui o candidato a deputado federal majoritário dentro de Belo Horizonte do Partido dos Trabalhadores. Também teve uma votação muito grande, Patrus Ananias, Reginaldo Lopes, do deputado estadual Beatriz Cirqueira, Macaé, foram presenças importantes, mostrando que o PT está em recuperação, inclusive com novas lideranças. Então isso eu acho que é um contexto para o Partido dos Trabalhadores. Segundo é que existe uma coisa a ser recuperada, que é esse legado que o PT deixou. Eu acho tanto Patrus Ananias deixou um legado muito importante de participação popular. O Belo Horizonte precisa disso, precisa renascer uma participação popular, mais efervescência na construção das políticas públicas. Célio de Castro teve uma preocupação muito grande com os mais pobres na cidade, com aqueles que moram estão em situação de rua. Precisamos renovar isso. Então, acho que essa questão social foi muito forte no governo Célio de Castro e também no governo do Pimentel. Muitas obras, foi junto com o governo do presidente Lula, isso possibilitou que nós tivéssemos também muita infraestrutura na capital, além de iniciativas de construção de moradias populares. Então, eu acho que o PT precisa resgatar esses triunfos e essas políticas públicas que nós implantamos na cidade de Belo Horizonte. Então, acho que essa candidatura própria é hoje algo unânime dentro do PT. Aí nós estamos tentando construir uma unidade. Então, o meu nome é apontado como uma das possibilidades, o nome da nossa deputada Beatriz Cirqueira, que, aliás, é a dobradinha que eu faço também em Minas Gerais como professora. O nome dela é apontado, e também da Macaé Evaristo, outra professora, também eleita deputada estadual, que foi vereadora também em BH. Nós três estamos discutindo, mas é bem provável que a gente chegue a uma unidade desse nome ainda, Edilene, no dia 2 agora de setembro, onde a presidenta Gleisi estará ainda em Belo Horizonte. O diretório municipal, através do nosso presidente Guima, já está convocando uma plenária, onde nós vamos debater esse assunto, e a presidenta Gleisi está também animada em ter uma candidatura do PT em Belo Horizonte. Bem porque São Paulo, como todos sabem, aqui no Sudeste, São Paulo vai ter uma candidatura do Boulos, onde o PT irá apoiar, foi um acordo. Também do Paes, no Rio de Janeiro, que é o atual prefeito, dificilmente o PT não o apoiaria. Já há um aceno desse acordo também. Então, acho que é um desejo da direção nacional que em BH o PT possa lançar uma candidatura. Então pode ser que no dia 2 haja uma definição e que o nome do senhor saia como indicativo para a candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte? Estamos trabalhando nisso dentro do PT, mas para isso vamos acertar isso aí. Nós também fizemos alguma pesquisa, os 3 nomes aparecem bem, então a condição minha seria realmente uma condição viável de disputa.
Pode sair um nome no dia 2, Pode isso? sair um nome. Vamos trabalhar isso. Agora, deputado, eu apurei, faz alguns dias que eu tenho apurado isso, que os partidos de esquerda, da federação com o PT e outros partidos aliados têm se reunido, já definiram que terão uma unidade, então certamente o senhor terá apoio desses partidos, mas disseram que não vão conversar com outros partidos de centro-esquerda ou que têm deputados que se concentram nesse campo, que estejam na base do governador Romeu Zema. Ou faz parte da chapa em Belo Horizonte, que é a chapa onde o PT vai estar, ou está fora da chapa. Como é que está esse diálogo? O senhor espera construir com outros partidos, como o PSD do prefeito Fuad Noman, por exemplo? Bem, então vamos por partes. Primeiro, nós estamos tentando unificar dentro do Partido dos Trabalhadores. Já é uma tarefa que você conhece o PT. O PT é um partido muito vivo, né? Então as polêmicas, as discussões fazem parte dos debates. Então esse é o primeiro passo. Havendo essa unidade, nós precisamos de procurar também o PV e o PCdoB, que são da nossa federação. O candidato não será só do PT. Então tem que escutar a opinião do PV, do PCdoB e ver se a gente unifica em torno de um nome que o PT vem apresentar. Eu acho que isso é importante, já procurei inclusive o PCdoB através da Jô Moraes, vou fazer também uma procura grande em relação ao PV, o deputado Cristiano, que é o nosso presidente também, Cristiano Silveira, do PT estadual, está em diálogo com esses partidos, além do presidente Guima, do PT, para que a gente consiga, então, dentro da federação, unificar também o nome. Posteriormente a isso, precisamos conversar também, especialmente com a esquerda, através do PSOL, da Rede, que são outra coligação, é uma outra coligação, estão dentro de uma outra coligação, que também tem nomes colocados como o da Bela, o do próprio Paulo Lamac, então será uma tentativa também de unidade com a esquerda. E acho que temos que ampliar isso para a base do presidente Lula. O PSD, com certeza, é base do presidente Lula em Brasília. Uma candidatura em Belo Horizonte que unifique esse campo, acho que o presidente Lula tem feito um governo que está sendo reconhecido, né? Vimos agora uma recente pesquisa da Quest que já deu a aceitação do governo do presidente Lula com 60%. E isso tem ampliado no sudeste brasileiro e no sul do país. Então o governo Lula, com várias ações políticas e sociais, tem encontrado um público para além daquele que foi o público eleitoral do presidente Lula. Então isso aumenta as nossas chances. Eu já fiz contato com Alexandre Silveira, que é nosso ministro, também de Minas, é do PSD. Estive com o Rodrigo Pacheco, então, para marcar presidente do Congresso, para marcar também um debate. Eu acho que se conseguirmos uma unidade maior, será melhor ainda para essa disputa. O PSB de bola também, do vice-presidente Geraldo Alckmin, esse com pode certeza, compor? Com certeza tem que procurar também o PSB e mesmo o PDT, que hoje tem também a Duda, que se coloca também como candidata, mas é óbvio, vamos conversar com a Duda, é uma grande companheira, faz parte comigo da CPMI lá dos atos golpistas, e nós fazemos uma dupla muito boa de questionamento lá e somos muitos amigos também. O senhor acha que pode ser uma dupla que vai se repetir na candidatura à Prefeitura de Belo Horizonte ou sem chance? Vocês vão tentar compor com um partido que não seja o PDT, um partido talvez um pouco mais robusto no momento como o PSD? Isso nós temos que analisar, porque a Duda também se coloca como candidata e, evidentemente, ela tem votação para isso, tem postura, né, tem programa, então temos que respeitar. Pode ser que o PDT mantenha a Duda como candidata e o PT também, se eu for escolhido, me mantenha como candidato. Isso é um diálogo a fazer mais para frente, mas dá tempo de fazer ainda. O senhor acha que essa dobradinha pode se repetir nas urnas? É cedo para dizer, né, Edilene? Porque eu acho que, por enquanto, tanto o PT quanto o PDT estão trabalhando para ter candidaturas próprias, o que talvez dificultasse, pelo menos no momento, a uma aliança já no primeiro turno. Mas com certeza estaríamos juntos no segundo turno das eleições. Nós temos que analisar também o campo do lado de lá, vamos dizer, da direita. Nos preocupa muito Belo Horizonte eleger alguém de ultradireita. O senhor acha que existe essa possibilidade? O presidente Jair Bolsonaro vai ter um candidato em Belo Horizonte que deve ser o deputado estadual Bruno Engler, que já foi colega do senhor na Assembleia Legislativa. Não, ele não foi colega meu. Quando ele entrou, eu tinha saído para federal. É verdade, ele é da legislatura que entrou a Beatriz Cerqueira. Exatamente. O bolsonarismo terá colega um do candidato. senhor foi o Cabo Júnior Amaral. Não, também não. Não, O colega dele é aqui, em Brasília. Somos ainda. Que quase saíram no tapa no dia da diplomacia. Tempos aqueles que eram mais duros, né? Mas, enfim, eu acho que vai haver um candidato do bolsonarismo e acho que seria uma eleição dessa em Belo Horizonte. Não acredito que vão ser vitoriosos, porque esse movimento eu acho que ele está em queda e eu acho que não tem o perfil de Belo Horizonte, uma candidatura que
não tem a dimensão da diversidade, né? Eu acho que são muito... É difícil, eles não têm essa dimensão da diversidade, de respeitar o povo LGBT, de respeitar negros e negras, respeitar, enfim, a diversidade da cidade. Acho que é difícil, não vejo como algo que espalhe tanto ódio, tanta desavença, possa governar Belo Horizonte. Acho que Belo Horizonte tem um eleitorado que quer avançar, é ousado, mas que, principalmente agora, quer ter alguém que possa, de fato, ter confiança de que ele fará tudo para governar para todos e não apenas para uma parte, principalmente uma parte que tenha conceitos muito preconceituosos em relação às outras pessoas. Então, acho difícil que a ultradireita ganhe lá. Mas, enfim, eles terão candidato. O governador Zema também deve ter candidato. Então, nós precisamos analisar quais serão os candidatos e como é que também o campo de esquerda atua nesse sentido. É uma leitura do Partido dos Trabalhadores ao colocar um nome, já avaliar que o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, que é de um partido aliado, o PSD, não vai disputar a reeleição? Não, acho que o Fuad também é um bom nome. Ele sucedeu o Calil. O PT desistiria da candidatura para apoiar Fuad Noman caso ele seja candidato? Hoje, com certeza, o PT mantém a candidatura. Como eu disse, é uma posição unânime do partido de ter candidatura própria. Isso não significa que seja uma candidatura adversa ou inimiga de uma candidatura que o PSD tem, especialmente o Fuad, que tem com a gente uma relação muito boa. Mas a tentativa vai ser compor com o PSD. Mas, se possível, compor, sim. Nós buscaremos essa alternativa. Com certeza, no segundo turno estaremos juntos. Agora, no primeiro turno, é preciso ver se há possibilidade que isso aconteça. E serão candidaturas que eu acho que todas delimitam um campo. Mas nós achamos, e eu acho particularmente, que uma candidatura do PSD, ela não substitui o perfil de uma candidatura do Partido dos Trabalhadores, que passou a ser uma necessidade tanto da militância e de um setor importante de Belo Horizonte. Então, ou seja, o PT não vai desistir da cabeça de chapa. Se for para compor com o PSD, pensando em ser o cabeça de chapa e ter o PSD como vice. A princípio, sim, mas vamos ver se isso é viável ou não. Caso também, nós não vamos impor nada disso. Pode ser que tenha uma candidatura do PDT, uma do PSD, uma do PT, como também a direita terá outras candidaturas. Primeiro turno, geralmente você tem mais candidatos. Vamos ver pelas pesquisas também como é que isso está. É evidente que nós temos que trabalhar para ter um candidato de esquerda ou centro-esquerda que vá para o segundo turno. Isso é essencial. Permitir que haja duas candidaturas de direita indo para o segundo turno em Belo Horizonte seria irreal do ponto de vista do que é o eleitorado. E não acredito que aconteça. O senhor acha que a aliança que se formar em torno da corrida pela Prefeitura de Belo Horizonte será reproduzida em 2026 para a disputa ao governo de Minas? O campo do Zema, o campo do Rodrigo Pacheco, o PT deve estar no campo do Rodrigo Pacheco? É cedo para dizer, mas é uma disputa também importante. Eu digo que o PT estará nessa eleição, tanto para Belo Horizonte quanto para Minas Gerais, em condições melhores do que nas últimas eleições. A última eleição em Belo Horizonte foi um momento em que o presidente Lula estava ainda preso, havia um movimento anti-PT muito forte e nós não estávamos governando o Brasil. O presidente Lula hoje governa o Brasil com outros programas sociais. Acho que nós podemos mostrar em Belo Horizonte que nós teremos uma relação com o presidente Lula que garantirá a BH recursos e programas em áreas que o povo considera essenciais. Por exemplo, saúde. Qualquer pesquisa que se faz, um problema que é sempre levantado em Belo Horizonte é o problema da saúde pública. Nós vamos melhorar o SUS no Brasil. Eu gostaria muito de ser prefeito para levar também a melhoria do SUS para Belo Horizonte. Depende muito do prefeito que está lá, o programa social. A mesma coisa em relação ao transporte público. Precisamos melhorar a questão do transporte público. O PT tem discussões sérias a serem feitas sobre isso e também junto ao governo federal. Esse movimento, por exemplo, do tarifa zero. Não estou fazendo uma promessa de que isso será uma pauta para Belo Horizonte. Mas com certeza tem que ser analisado. Como é que a gente trabalha um bom transporte com preço que seja mais justo? Como é que se subsidia isso? É possível o governo federal fazer subsídio em capitais? É um debate que estamos fazendo. Nós queremos, então, levar para o debate para Belo Horizonte ações importantes para a cidade. O presidente Lula lançou agora, esse programa eu acompanho de perto, a escola de tempo integral. Como é que nós vamos fazer em BH que as escolas municipais sejam todas elas de tempo integral para quem deseja ter uma escola de tempo integral? Eu acho isso fundamental para os alunos. Eu acho que é possível zerar em Belo Horizonte em pouco tempo e, num mandato, zerar
a necessidade das crianças estarem estudando em escola de tempo integral. Escolas bem aparelhadas. Isso é uma meta que o governo tem para todo o Brasil durante o governo do Lula e com certeza nós podemos fazer em BH. Então veja bem, são questões concretas que eu acho que o PT tem a mostrar isso e fazer proposta e cumprir esses compromissos e promessas do povo de Belo Horizonte. Minas Gerais, nós teremos muitas candidaturas fortes, viu? Eu acho que a Marília é uma candidata que está agora prefeita de Contagem, que se for eleita pode reivindicar depois no governo de Minas, a Margarida em Juiz de Fora, a Beatriz Cerqueira, que é uma liderança em todo o estado, foi a candidata mulher mais votada como deputada estadual de Minas Gerais de todos os tempos. Então veja bem, o PT apresenta agora e vai apresentar para a disputa de Minas Gerais nomes de muita qualidade. Eu acho que o PT avança em Minas e avança em Belo Horizonte. Agora, o senhor acha que essa reforma ministerial que está sendo costurada pelo presidente Lula, dando mais espaço aos partidos de centro, que também estiveram na base do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o PP e os republicanos, vão ter algum reflexo nas alianças para as eleições municipais ou estaduais, ou uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A presidenta Gleisi colocou isso muito claro. Olha, a governabilidade para o governo do presidente Lula é feito de uma forma que não a forma eleitoral. Nas eleições, cada partido tem a sua autonomia de disputa. Nós não podemos exigir isso de outros partidos, nem eles exigir de nós do ponto de vista da governabilidade. Então a governabilidade se dá como Lula tem discutido. Aí é possível ampliar o número de ministérios que vão para partidos que não sejam do PT? É a discussão que o presidente Lula tem feito. Que ministérios seriam esses? E ministérios que eu digo aí é a discussão dos partidos que estarão compondo a base do governo dentro de um programa de governo, que nos ajudarão a governar e também a dar no Congresso Nacional governabilidade. São as emendas aos parlamentares que estão também discutidas, emendas do ponto de vista legal, do que a Constituição permite, que são as emendas impositivas. Enfim, eu acho que dentro disso nós discutimos governabilidade com esse partido, mas não do ponto de vista da disputa eleitoral. Seria ruim tanto para o PT quanto para os outros partidos. Isso acha que permitir que partidos que não estão alinhados ideologicamente componham um governo, seja ele qual for, altera as políticas, as propostas de políticas entregues por esse governo, porque de alguma forma você compartilha ali o que você vai entregar, né? Tem que aceitar que seja um palpite do outro. Você acha que muda muito ou não? Que aí depois que entrou no governo consegue se entrar num consenso e entregar o que o governo inicialmente previa, mas atendendo também aqueles que estão agora dentro do executivo? Ele modifica especialmente por causa do legislativo. Ali nós temos uma minoria de parlamentares de esquerda. A grande maioria são parlamentares de centro e de centro-direita. E compõe também uma base grande à ultradireita. A esquerda e a ultradireita têm mais ou menos o mesmo número. Então tem uma grande parte que é centro, centro-direita, partidos que compõem, portanto, e precisam compor a base do governo para termos governabilidade. Isso nos coloca, é evidente, que não na definição de um programa que seja o programa do PT ou até o programa puro do governo do presidente Lula. Eu vou dizer um exemplo. O arcabouço fiscal. Foi importante aprová-lo. Nós queríamos um outro tipo de arcabouço, onde tivesse menos compromisso com o mercado e mais compromisso com as questões sociais. Mas foi preciso fazer também concessões na votação do arcabouço. A reforma tributária avança muito, mas nós queremos que ela avance mais do ponto de vista de distribuir renda, riquezas. Para fazer isso, é evidente, você tem que auferir leis, aprovar leis que vão serem diferentes de que outros partidos de direita pensam do ponto de vista de distribuição de riquezas. Retirar, vamos dizer assim, daqueles que ganham mais no imposto de renda, taxar os muito ricos, minimizar, que é o nosso programa, o que seria o imposto para os mais pobres. Então tudo isso precisa ser aprovado no Congresso Nacional. Você não aprova isso se não tiver uma frente mais ampla. E, por fim, uma frente mais ampla é importante na medida em que a ultradireita não está morta nesse processo. Então nós não podemos também brincar com que o Brasil volte a ter um governo como foi o do governo Bolsonaro. É um governo muito perigoso até para o processo democrático, e nós assistimos isso. Então é preciso que essa frente mais ampla ela se estabeleça para isolar também a política de ultradireita no país. Deputado, para a gente fechar, o que tem de novidade em relação à comissão externa que acompanha Brumadinho e Mariana? Estamos querendo fechar esse acordo até novembro, viu? Vamos ver se conseguimos. Eu escutei essa conversa, tem uns 3 anos seguidos que eu estou escutando. Sai ou não sai?
O objetivo é esse. Não é tão fácil, porque agora tem aquela ação que está na Inglaterra também. Tomara que a ação que esteja lá nos ajude a pressionar as empresas para apressar o acordo. Agora a gente quer um bom acordo, né? As empresas estavam muito folgadas, queriam assinar um acordo de qualquer jeito. Nós queremos um acordo que tenha reparação real para os atingidos. É isso que o governo do presidente Lula está costurando. Mas já está avançando. Eu tenho acompanhado como coordenador da comissão externa esse debate. Estive agora recentemente com o desembargador responsável pela repactuação. Ele também está otimista em tentar até novembro, quem sabe, a assinatura desse acordo. Tem alguma reunião no CNJ para os próximos dias? Eles têm feito várias. A gente não participa, porque aí é reunião entre o CNJ, as empresas e os governos. Não tem nenhuma maior ampliada nos próximos dias, não, né? Eu tenho que ver com o cronograma do CNJ, mas eles tiveram uma que participaram pelo menos 4 ministros aqui do governo Lula, então os debates têm avançado. Deputado, agora um bate-bola rapidinho, eu dou para o senhor uma palavra, uma frase, uma expressão, e o senhor devolve com uma palavra também, pode ser? Pode, vamos tentar. CPI do MST. Eu acho que vai dar em pizza, de novo. CPI das joias. Vai ser formada, espero. CPMI do 8 de janeiro. Vai levar a uma conclusão de prisão de muita gente, inclusive do ex-presidente Jair Bolsonaro. Deputado, muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Edilene. Um prazer aqui, agradecer a Itatiaia, aos ouvintes. Estamos aí na luta e vamos ver aqui no Congresso Nacional se a gente consegue, eu como vice-líder do governo, ajudar para que cada vez mais o governo se fortaleça e que leve para Minas Gerais também aquilo que é parte do nosso programa. E estamos esperando o presidente Lula em Minas, viu? Tem previsão? Setembro. Vamos eu dei essa notícia. Setembro. Para não ter dado notícia errada, então agora tem que ir em setembro. Setembro nós levamos o presidente Lula lá, com certeza. Deputado, muito obrigada. Tivemos aqui a participação do deputado federal Rogério Corrêa, que é do PT de Minas Gerais e é vice-líder do governo na Câmara dos Deputados, além de integrante da CPMI do 8 de janeiro. O Abrindo o Jogo fica disponível na íntegra no YouTube da Itatiaia. Os principais momentos você acompanha pelo rádio, no Twitter e no Instagram. Obrigada pela audiência. Contamos com você aqui sempre em primeira mão e em cima do fato.